Por que Ananias e Safira foram mortos? Atos 5. Comentário de Mário Persona. Esse capítulo 5 de Atos, ele devia começar, na realidade, no capítulo 4, versículo 36. Depois de dizer que repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha, o versículo 36 diz que José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse Barnabé, que nós lemos depois dele também, em outras passagens de Atos, ele faz isso de coração. Ele não faz isso buscando nenhuma promoção, não busca se exibir ou querer mostrar que ele era mais caridoso que os seus irmãos. Pelo contrário, ele poderia até estar reparando um erro que ele havia cometido nos tempos da lei, porque o levita não podia possuir propriedades. Ele era um levita, e segundo a lei o levita não possuía propriedades. Mas ele então vende essa propriedade e traz o preço e deposita aos pés dos apóstolos. Era como se ele passasse uma régua no seu passado aqui, e muitas pessoas, às vezes, precisam passar uma régua no seu passado, né? Essa semana eu recebi uma mensagem de um rapaz que ele falou que ele converteu, ele estava ouvindo uma mensagem no banheiro até, e ele se converteu a Cristo, e agora ele estava com a consciência atribulada. E depois eu recebi uma outra mensagem dele, ele foi conversar com o advogado que cuidava do caso dele, e o advogado falou: olha, acabei de ver seu processo foi arquivado. Foi arquivado o seu processo, você pode ficar tranquilo. Então ele estava muito contente porque acabou aquilo que pesava sobre a consciência dele, foi encerrado. Ele inclusive pediu contato de irmãos na cidade que ele mora. Então quando uma pessoa se converte a Cristo, ela fica ansiosa de querer passar uma régua nas coisas que ela vinha fazendo errado. A consciência dela fica atribulada. Eu tenho certeza que irmãos aqui já passaram por isso também, de terem que aparar muitas arestas de uma vida anterior. E assim é com cada um que vem a Cristo agora. E aqui temos esse Barnabé, então, esse levita que agora vende essa propriedade, não fica com dinheiro, mas simplesmente entrega aos pés dos apóstolos, uma atitude bastante nobre, né, que era digna até de elogios e tudo, mas não era isso que ele buscava, não. Ele não queria elogios, ele queria agora ter um caminhar novo com o Senhor, um caminhar agora tranquilo, sem aquele peso do passado. Mas aí nós entramos no capítulo 5, e Ananias e Safira certamente viram o ato de Barnabé e pensaram: bom, vamos vender a nossa propriedade também, mas a gente deixa uma parte dela, entrega uma parte e a outra parte a gente guarda. E tudo bem, eles não tinham nenhum dever nem de vender, nenhuma obrigação nem de vender a propriedade, não tinham obrigação de dar o dinheiro para os apóstolos distribuírem entre os pobres ali daquela igreja que se iniciava, e eles poderiam simplesmente vender e ficar com o valor, não tinha problema algum, era deles. É muito importante entender que o princípio da igreja não foi de comunismo, não foi de uma regra imposta, como é no comunismo, quando um governo comunista ou socialista impõe que todos devem ter tudo em comum. Então, o Estado pega as propriedades e depois distribui isso. Então, quem tem uma fazenda, perde a fazenda, ou a fazenda é picada em pequenas propriedades, distribuídas para aqueles que não têm terra, e aí ninguém é dono de nada, todo mundo fica todo mundo dono de tudo, que na realidade não é dono de coisa alguma, não é? Mas aqui não era isso, não era comunismo. E o interessante aqui é que quando Ananias se apresenta a Pedro, Pedro detecta o que tinha acontecido. Ele não pergunta para Ananias: Ananias, o que você fez, né? Ele já começa assim: disse então Pedro, no versículo 3, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? O apóstolo sabia
o que tinha acontecido. Os apóstolos tinham uma autoridade, um poder que nós não podemos imaginar como era, né? Eles foram escolhidos diretamente pelo Senhor, eles tinham uma autoridade que homem algum tem, de condenar à morte uma pessoa, não condenar à morte do tipo vai ser fuzilado, vai ser enforcado, não. Eles condenavam, eles entregavam a Satanás para a destruição do corpo. Nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo falando isso, o apóstolo Paulo falando isso para a Assembleia em Corinto, onde havia um homem que estava dormindo com a madrasta, e ele fala, isso aí não tem nem entre os gentios. E vocês estão fazendo vista grossa para isso, não tem nem entre os gentios. E aí ele ordena, ele determina que seja entregue a Satanás, aquele homem, para a destruição do corpo, da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Podemos até ler lá, em 1 Coríntios capítulo 5, porque isso aqui é importante entender. Versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Ou seja, não era para eles terem matado o homem, era para eles terem tirado o homem da comunhão, porque ele estava num pecado grave, evidente a todos, e continuava na comunhão com os irmãos lá de Corinto. Eu, na verdade, versículo 3, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui, Paulo, com a autoridade que ele tinha e o poder que ele tinha, delegado pelo próprio Senhor Jesus, como apóstolo que era, e não há mais apóstolos hoje, os apóstolos tinham uma função especial, ele entrega então, e ele determina que esse homem seja entregue a Satanás. Agora, muito importante esse detalhe, para destruição, no versículo 5, para destruição da carne. Isso significa a morte do corpo. Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, é um crente. Esse homem é um crente, a salvação dele não sofreu nenhum arranhão. Mas o corpo dele foi morto. Ou seria morto, né? Pela segunda carta, em 2 Coríntios, dá a entender que esse homem teria se arrependido e a Assembleia, então, deveria perdoá-lo pelo que ele fez. Mas o que demonstra aqui muito claramente é que é um salvo. E ele continua salvo mesmo depois dessa ação apostólica que ordenava que ele fosse morto. A sua alma estava salva. Nós vamos encontrar esse homem no céu. Sim, ele estará lá. Nós vamos encontrá-lo. Assim como Ananias e Safira. Porque Ananias e Safira são dois aqui, logo no princípio da igreja, e nós sabemos que aqui nesse momento eram aqueles que haviam se convertido das primeiras pregações ali. E Pedro, quando vai conversar com Ananias, ele não pergunta, Ananias, o que você fez? Ele já vai direto no ponto, porque ele já sabia o que Ananias tinha feito. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste a homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E os jovens, levantando-se os jovens, cobriram o morto, transportando-o para fora, o sepultaram. Então esse aqui, um salvo por Cristo, que mentiu e foi morto. Aí a questão é, mas espera aí, eu minto às vezes, todos nós aqui já caímos numa outra mentira, ou até em pecados mais graves, mas aqui nós estamos falando do princípio da igreja. E se havia um momento em que era arriscado qualquer um desafiar o Espírito Santo
era nesse momento, nessa inauguração, nesse tempo de inauguração. Um tempo de inauguração de qualquer coisa, de um prédio, de uma praça, de qualquer coisa importante, é um momento muito sério. Todos têm que trabalhar direitinho, não pode ter nada errado, não pode acontecer nada, não pode apagar a luz na hora errada, o microfone do discurso do político tem que funcionar. A inauguração é um momento crítico. É um momento que depois o resto do ano inaugurou lá aquele palácio do governo, ou aquela escola, ou aquela universidade, aí vai funcionar, vai ter os defeitos aqui e ali. Mas no dia da inauguração nada pode falhar. E aqui não podia falhar porque era o começo da igreja. Então a coisa era muito séria. E Ananias e Safira tinham mentido ao Espírito Santo. E isso não podia ser deixado de lado. Lá no Antigo Testamento, nós encontramos que quando um homem foi pegando lenha, logo no começo da Bíblia, um homem foi pegando lenha. Eles tinham saído do Egito, tinham se libertados do Egito, estavam começando agora aquela jornada pelo deserto, era tudo novo agora que estava acontecendo, e um homem é pego catando lenha no dia de sábado. Aí os judeus não sabem o que fazer, os israelitas, né, os hebreus, vão perguntar a Moisés o que tem que fazer. E ele acaba ordenando que esse homem fosse apedrejado, fosse morto. É claro que depois, na história de Israel, muita gente transgrediu o sábado e continuou viva. Números capítulo 15, versículo 32. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Então isso era inauguração também, era um tempo de inauguração. Quando Moisés recebeu as tábuas da lei e desceu do monte e encontrou o povo todo adorando, fizeram bezerros de ouro para adorar, morreram pessoas naquele dia. Morreram acho que 3.000 pessoas, se não me engano, porque era um momento crítico aquele, ninguém podia brincar com aquele momento. Em outras passagens da Bíblia nós vemos também, aqui no tempo da igreja, desse capítulo 5 de Atos, nós encontramos esse tempo crítico. Então Ananias cai morto, é levado para fora pelos jovens, é sepultado, e no versículo 7, passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Até aqui nós vimos que Ananias e Safira, eles queriam primeiro se promoverem aos olhos de todos, para que todos pensassem que eles eram extremamente caridosos. Mas, por outro lado, eles também, porque eles podiam ter feito isso sem reter o dinheiro. Eles poderiam ter dado tudo com intenção impura no seu coração de fazer isso para promoção própria. Poderiam ter feito isso. Mas eles não só fizeram isso porque eles deram alguma coisa, deram parte do preço, mas retiveram outra parte. Então eles eram gananciosos também. Eles queriam anunciar a esmola e reter metade dela, por exemplo. Eu dei tanto. Mas na verdade o bolso estava contando outra história. E aqui agora, quando nós vemos Pedro chamar Safira, mais um problema se acrescenta, que é o agravo de tudo isso. É no versículo 7. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Olha que interessante. O primeiro recebeu o juízo porque tinha mentido ao Espírito do Senhor. E aqui ele fala de fazer um acordo para tentar o Espírito do Senhor.
Isso é mais ou menos como você enxergar um radar na estrada e dizer assim: ah, eu não acredito que esse radar funcione. E pisar fundo no acelerador e passar. Aí, alguns dias depois, você ganha uma foto do seu carro pelo correio, porque você tentou o radar. Você tentou o radar, você testou a eficácia do radar. E aqueles fizeram isso. Tinha um radar ligado, o Espírito Santo. E eles combinaram, como se eles falassem assim: vamos ver o que o Espírito Santo é capaz de fazer. Vamos ver se ele faz alguma coisa para a gente, se a gente fizer isso. Acho que não vai fazer nada, acho que não vai acontecer nada. E acontece. Por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os jovens acharam-na morta, e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Ou seja, os outros olhavam e falavam assim: a coisa aí é séria, gente. Não é para brincadeira que eles estão fazendo isso. É sério. Deus precisava agir assim naquele princípio. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.